Uma das perguntas que fica sem resposta até que o Banco de Portugal seja novamente ouvido no âmbito deste caso, Ricardo Salgado diz também várias vezes ao longo do dia de hoje que nunca o Banco de Portugal colocou em causa a sua idoneidade e que se tivesse dado um sinal para que Ricardo Salgado saísse do BES, que ele teria saído na hora, e estou obviamente a citar Ricardo Salgado. A verdade é que acabámos por ver aqui, eventualmente, a pessoa de quem ninguém em praça pública duvida que teve alguma responsabilidade ou toda nesta matéria, mas o dia acabou por ser concentrado mais no Banco de Portugal do que a Ricardo Salgado. Pois, boa tarde, antes de mais. Não, eu acho que esta audição e o que está a passar na Comissão Parlamentar de Inquérito até vale mais por aquilo que não se fala lá do que por aquilo que se fala. Embora algumas coisas de facto tenham alguma relevância. Hoje acho que está mais claro do que nunca algo que o meu pequeno partido chamou a atenção em abril de 2014 e convém recordar isso num artigo publicado no órgão central Luta Popular em abril de 2014 com o título "Quem supervisiona o supervisor", exatamente a chamar a atenção perante o relatório e contas do Banco Espírito Santo como é que era possível que o supervisor não estivesse a ver nada do que estava ali. Na altura já era evidente a falência das empresas do Grupo Espírito Santo e era evidente também que o esquema fraudulento tinha sido posto de pé e que consistia em pôr, no fundo, o banco a financiar as empresas do Grupo Espírito Santo a taxas de juro incomparáveis com as outras habitualmente praticadas, levando os dinheiros dos depositantes a serem aplicados nessas empresas e depois, quando a fraude já não podia ser escondida, pôr o banco a comprar as carteiras dos clientes e no final, quando havia o incumprimento da obrigação, dizer aos clientes: olha, o investimento correu mal e acabou. E portanto o banco, isto é, a família ficando com o dinheiro, a família, inclusive este senhor que esteve lá a ser ouvido hoje, e os clientes do banco, os depositantes do banco a arder. Portanto, como tenho tido a oportunidade de repetir muitas vezes, o que está aqui em causa é um esquema da pirâmide Ponzi, ao estilo da Dona Branca, de uma forma muito mais sofisticada. Como é que um supervisor não vê isto? Não é possível não ver. E daí eu pergunto, e eu acho que essa é uma pergunta que ninguém fez ali, como é que é possível que os membros da quadrilha continuem à solta? Isto é, onde é que estão os justiceiros, Carlos Alexandre e Rosário Teixeira? Onde é que estão os justiceiros? Esses justiceiros? Porquê é que não meteram ainda dentro, em prisão preventiva, estas pessoas? Cuja permanência em liberdade, obviamente, não se tem traduzido noutra coisa, não se pode traduzir noutra coisa, não é apenas na perturbação do inquérito, é na destruição dos elementos de prova que não tenham sido ainda alcançados. O Ministério Público só agora, há meia dúzia de dias, é que foi fazer as primeiras buscas do que é que estava à espera de encontrar. E, portanto, isto levanta aqui problemas muito mais sérios do que se estão a discutir hoje na Comissão Parlamentar. É porque é que o Ministério Público não foi averiguar o que é que se passa com o regulador, com o governador do Banco de Portugal, porque é que o Ministério Público não foi ver as contas do Sr. Carlos Costa. Isto tem de ser dito exatamente assim. O que é que faz com que alguém queira ter o papel de ceguinho de não ver aquilo que se estava a passar debaixo dos seus olhos? Até agora o argumentário do lado do Banco de Portugal tem sido que, de facto, nem sempre aquilo que é transmitido ao Banco de Portugal corresponde à verdade. E, portanto, o supervisionado... Eu sei qual é a justificação do banco, mas nós, olhando para os relatórios e contas, volto a dizer, bastava olhar para os relatórios e contas para verificar o que é que se estava a passar, não era preciso mais informações nenhumas. E se fossem precisas informações, um supervisor que não vai almoçar e jantar todos os dias com os supervisionados e que tem uma relação de vasos comunicantes com ele, isto é, que está ao serviço deles, dos supervisionados, evidentemente pedia as informações, eles não vinham no dia seguinte, tinha uma inspeção, entrar pelo banco dentro e a apreender a documentação que fosse precisa. Portanto... Mas existe o valor da confiança na banca, sim. E então? Ter o Ministério Público ou a polícia entrar por um banco adentro provavelmente não, resulta numa fuga de depósitos. É muito melhor assim. Isto é, não tendo agido, não tendo feito nada e deixar passar a fraude que está neste momento à beira de cair em cima da cabeça dos portugueses. E é preciso voltar a outra questão que também me parece importante, que não tem sido, e eu fui ouvindo quando pude, e foram umas horas, algumas destas
nestas audições parlamentares, designadamente a de hoje, e ninguém fala nas consequências catastróficas para a economia portuguesa, que significa a debacle não apenas do banco, porque era um financiador de cerca de 20% do PIB, como do grupo de empresas do próprio grupo. E o que isso significa em termos não apenas de despedimentos dos trabalhadores, como de abatimento da própria capacidade produtiva do país. E esse é um dos aspectos de que deixou de se falar e não se pode deixar de falar. O outro é, obviamente, o que é que faz mover ou não mover o Ministério Público. O que é que faz mover a ser o Procurador-Geral da República? Porque é que ela está calada? Porque é que não atua? Porque é que não mete na prisão as pessoas relativamente às quais, segundo as próprias informações da Procuradoria-Geral da República, há indícios mais do que suficientes para justificar essa medida? E, portanto, isto faz-nos levantar aqui outra questão, que é aquela que eu já referi muitas vezes e que ficou nítido, quanto a mim, pela forma cordata, simpática, digamos até bastante amolecida, para não ser ajoelhada, com que os deputados, inclusive até os da própria esquerda parlamentar, se dirigem ao chefe da quadrilha. Isto é, um grupo que forneceu 40 membros do governo, entre secretários de Estado e ministros dos governos do Bloco Central, do PS e do PSD, e deu mais uns tachos e uns tachinhos e uns cursinhos e uns cursos a uns outros quantos. De facto, neste momento, parece que todos os partidos parlamentares têm o rabo preso para levantar as questões que deviam efetivamente ser levantadas e não são aquelas que estão a ser levantadas. Garcia Pereira, também foi focada a questão da sucessão de Ricardo Salgado e num primeiro momento, aparentemente, o Banco de Portugal terá aceito a gestão de Amílcar Moraes Pires para depois dizer, afinal não, Amílcar Moraes Pires não. Foi outro dos episódios que acabou por correr aqui mal neste desfecho para o banco. Sim, vamos lá ver. Eu acho que o Banco de Portugal não deu mais tempo e que isso teria sido, não discordo dessa opinião. Eu acho que o Banco de Portugal não tinha que dar mais tempo, o Banco de Portugal não tinha que dar tempo nenhum à fraude e devia ter atuado muito antes. Mas até esse episódio a que está a referir mostra bem as relações promíscuas entre o Banco de Portugal e o próprio BES. E, aliás, lendo a correspondência, as 35 cartas trocadas, vê-se nitidamente que como a supervisão tinha uma relação de subordinação e de sujeição, o próprio recuo no final do ano de 2013 mostra bem que, de facto, nós não temos um supervisor, temos um cúmplice deste tipo de matérias. Mas permita-me que saliente só duas coisas. Uma, que o Luís Gomes já referiu, a questão da PT. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para onde é que conduziu as políticas de frenéticas reprivatizações levadas a cabo por governos do PS e do PSD, e que é o desaparecimento de uma companhia de telecomunicações que é um instrumento absolutamente fundamental de gestão estratégica dos recursos de um país. E, portanto, a PT acaba assim. E nós estamos perante outra PT na iminência, Garcia, que aliás foi citada hoje. Garcia Pereira, deixe-me sobretudo que é a TAP. A TAP está à beira de ser privatizada e desfeita, transformada numa mera companhia regional e dissolvida, porque evidentemente estes decisores, e achei muito curioso a referência hoje elogiativa que o Ricardo Salgado ainda teve oportunidade para fazer relativamente a Fernando Pinto, que é o grande instrumento hoje prático da privatização, isto é, da destruição da TAP. O que está aqui em causa é uma lógica dos interesses do capitalismo europeu e não uma lógica dos interesses nacionais, porque evidentemente um país como o nosso, que tem metade da sua população, 5 milhões de cidadãos na diáspora, 2 regiões autónomas e com relações com as suas ex-colónias, uma companhia aérea de bandeira pública nas mãos do Estado é absolutamente indispensável. O processo de privatização da TAP ainda vai... mas é que o que está aqui em causa na PT é exatamente... A posição ainda vai no adro, vamos ter seguramente muitas oportunidades para falar sobre... que não chegue sequer a sair do adro. Sobre a TAP. Ainda relativamente à PT, Ricardo Salgado, na sua intervenção, diz inclusivamente que já houve momentos ao longo da história da relação da PT com o Grupo e o Banco Espírito Santo que a exposição até chegou a ser maior relativamente àquilo que acabou por culminar na diluição da posição da PT no tal gigante luso-brasileiro. Luso-brasileiro? Ou brasileiro, quer dizer,
agora, como se vê, o Luso já desapareceu completamente. Isto acaba na mão dos franceses. Isto para lhe perguntar o quê? Para lhe perguntar se, e diz que não havia maneira da Oi, e faz sentido, não saber o que é que estava em termos de investimentos, porque realmente era um peso muito grande em termos de tesouraria. Mostra também que, de facto, havendo a ruptura desta dívida da Rio Forte, a verdade é que houve também um aproveitamento do lado brasileiro para poder, no fundo, acabar por realizar uma mais-valia. Aqui não é só culpa do Banco Espírito Santo. Evidentemente que há um aproveitamento desse pretexto para levar a cabo uma estratégia que é uma estratégia de destruição do projeto com base no qual foi delineado o negócio luso-brasileiro, como lhe estava a chamar, que era a PT fazer parte de uma grande operadora de telecomunicações luso-brasileira que operaria não apenas em Portugal e no Brasil, mas inclusivamente no espaço da lusofonia e noutras áreas mundiais, e que há um aproveitamento disso, visto que os interesses estratégicos dominantes que estão aí. Agora, eu penso que isso é secundário relativamente a uma coisa, que é a posição que o Estado tem e que o Governo tem tido, este e os anteriores, de se desfazer ainda por cima, por tudo e meia, daquilo que é o capital dessas empresas, que são empresas vitais para o desenvolvimento, para um plano de desenvolvimento da economia nacional. E que o balanço está agora. Último ponto só. Eu saliento que o Diário Económico de hoje tenha finalmente feito uma referência a uma coisa que tenho vindo a chamar a atenção, que é esta solução da chamada resolução. É uma solução que tem inúmeros problemas jurídicos que ainda agora estão ligeiramente a nascer.